Nos últimos anos, a humanidade fez progressos incríveis na exploração espacial. Fomos à Lua, mandamos robôs para Marte e sondas para os confins do Sistema Solar. Mas, apesar desses avanços, ainda não conseguimos sequer nos aproximar da possibilidade de sair do nosso Sistema Solar. Você já se perguntou por quê? Se somos capazes de explorar planetas vizinhos, o que realmente nos impede de ir além? Neste vídeo, vamos explorar os limites da tecnologia espacial atual e entender por que viagens interestelares permanecem apenas na ficção científica. Desde a velocidade das naves até a quantidade absurda de energia necessária, os obstáculos são muito maiores do que parecem. Vou abordar cada um desses desafios e te ajudar a compreender o que precisaríamos superar para que pudéssemos explorar outras estrelas. E você vai entender por que este talvez seja um problema sem solução. A história da exploração espacial é marcada por feitos extraordinários. No final da década de 1950, a humanidade deu seus primeiros passos rumo ao espaço, impulsionada pela corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética. O lançamento do satélite Sputnik em 1957 deu início a essa era, e pouco depois, o astronauta Yuri Gagarin tornou-se o primeiro humano a orbitar a Terra em 1961. Esses eventos mostraram que era sim possível viajar além da nossa atmosfera, como também abriram caminho para futuras missões tripuladas. O maior feito dessa época foi a chegada do homem à Lua em 1969 com a missão Apollo 11. Essa conquista demonstrou que a humanidade era capaz de realizar o aparentemente impossível, alimentando o sonho de futuras missões a outros planetas. A partir desse momento, o foco mudou para missões não tripuladas, com sondas sendo enviadas para explorar os confins do Sistema Solar. Nos anos seguintes, vimos avanços notáveis, como as missões a Marte e a presença contínua de sondas em Júpiter e Saturno. A nave Voyager 1, lançada em 1977, está agora na borda do espaço interestelar, a mais de 20 bilhões de quilômetros da Terra, mas mesmo assim, ela ainda está muito longe de qualquer outro sistema estelar. Isso mostra a vasta escala do espaço e os limites da nossa capacidade atual. Apesar desses avanços incríveis, ainda estamos confinados ao nosso próprio quintal cósmico. O progresso até aqui foi monumental, mas sair do sistema solar e viajar até outras estrelas exige tecnologias que vão muito além do que temos hoje. Isso nos leva ao próximo ponto. Por que as distâncias no espaço representam um obstáculo tão grande? Um dos maiores desafios que enfrentamos quando falamos de viagens interestelares é simplesmente a distância. Para se ter uma ideia, o sistema solar em si já é imenso. A distância entre a Terra e o Sol é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros, o que chamamos de uma unidade astronômica. Para comparação, a sonda Voyager 1, a nave mais distante que já lançamos, levou mais de 40 anos para cruzar os limites do sistema solar. E mesmo assim, ela não saiu completamente dele. Agora, quando falamos de sair do sistema solar e viajar até outra estrela, o problema se multiplica exponencialmente. A estrela mais próxima da Terra, Próxima Centauri, está a aproximadamente 4,24 anos-luz de distância. Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano, cerca de 9,46 trilhões de quilômetros. Para se ter uma noção do tamanho do desafio, se conseguíssemos enviar uma nave espacial na mesma velocidade da Voyager 1, ela levaria cerca de 70 mil anos para chegar à Próxima Centauri. 70 mil anos. Fora todos os desafios técnicos que encontraríamos ao longo do caminho. Mesmo as tecnologias mais avançadas que pudemos conceber até o momento, como velas solares impulsionadas por lasers, levariam décadas para atingir apenas uma fração da velocidade da luz. Isso significa que, mesmo que superássemos as limitações de propulsão, ainda estaríamos lidando com tempos de viagem muito longos, dezenas, se não centenas de anos, para as estrelas mais próximas. Esse é um dos motivos pelos quais estamos longe de viabilizar viagens interestelares. Outro aspecto crucial a considerar é que as distâncias envolvidas são tão vastas que não podemos simplesmente aumentar a velocidade das naves com as tecnologias que temos.
Para cada pequeno ganho em velocidade, a quantidade de energia necessária aumenta drasticamente. Isso nos leva diretamente ao próximo grande desafio: a falta de tecnologias de propulsão capazes de atingir as velocidades necessárias para cruzar essas enormes distâncias em tempos razoáveis. Se as distâncias interestelares já são um obstáculo monumental, o problema da propulsão torna tudo ainda mais desafiador. A velocidade das naves espaciais que lançamos até hoje é extremamente baixa quando comparada ao que seria necessário para alcançar outra estrela dentro de um tempo de vida humana. A Voyager 1, por exemplo, viaja a cerca de 17 km por segundo, o que é uma velocidade impressionante para os padrões terrestres, mas insignificante quando se trata de viagens entre as estrelas. A razão pela qual nossas naves são tão lentas é simples. A tecnologia de propulsão disponível atualmente é limitada por princípios básicos da física. O tipo de propulsão mais comum usado até hoje em missões espaciais é a propulsão química, que usa combustíveis como hidrogênio e oxigênio para criar uma explosão controlada, gerando força suficiente para lançar uma nave ao espaço. Essa tecnologia é eficiente para escapar da gravidade da Terra e realizar missões dentro do Sistema Solar, mas ineficaz quando falamos de longas distâncias. Quanto mais longe queremos ir, mais combustível precisamos, e carregar todo esse combustível a bordo simplesmente se torna inviável. Existem outras tecnologias de propulsão em desenvolvimento, como a propulsão iônica, que usa íons eletricamente carregados para gerar empuxo. A NASA tem usado esse tipo de tecnologia em algumas de suas sondas, como a Dawn, que explorou asteroides no cinturão principal. A propulsão iônica é muito mais eficiente em termos de combustível, permitindo que uma nave viaje por mais tempo. No entanto, o empuxo gerado é extremamente baixo, resultando em uma aceleração lenta. Isso significa que, mesmo sendo mais eficiente, a nave ainda poderia levar séculos para alcançar a velocidade necessária para missões interestelares. Outro conceito promissor é a propulsão baseada em fusão nuclear, que utiliza a mesma reação que ocorre no Sol para gerar energia. Em teoria, essa tecnologia poderia proporcionar a energia suficiente para acelerar uma nave a uma fração significativa da velocidade da luz. No entanto, ainda estamos muito longe de dominar a fusão nuclear de forma prática. Além do mais, o desenvolvimento de reatores compactos e seguros para uso em naves espaciais é um desafio tecnológico que pode levar muitas décadas para ser resolvido. Existem também ideias mais futuristas e, convenhamos, quase fantasiosas, como as velas solares e a propulsão a laser. O conceito de velas solares consiste em usar grandes superfícies que aproveitam a pressão da luz solar ou de lasers disparados da Terra para acelerar a nave. Existe um projeto chamado Breakthrough Starshot, que está explorando essa ideia, com o objetivo de enviar microsondas à Próxima Centauri. Essas sondas poderiam teoricamente viajar a 20% da velocidade da luz, chegando ao sistema estelar em cerca de 20 anos. Mas, essa tecnologia ainda está em fases iniciais de desenvolvimento e há muitos obstáculos a superar, entre eles a precisão necessária para o laser, a durabilidade das micronaves e o principal, como desacelerar as naves quando elas chegassem em seu destino. Sim, não existe uma forma de fazer isso, o que faria com que as naves simplesmente passassem direto pelo planeta sem nem ter a chance de fotografá-lo. Assim, o problema da propulsão não é apenas uma questão de aumentar a velocidade. Trata-se de encontrar um equilíbrio entre energia, eficiência e viabilidade tecnológica. As soluções atuais são inadequadas para nos levar além do sistema solar, e mesmo as mais avançadas ainda estão distantes de se tornarem práticas. Diretamente relacionado com o problema da propulsão, temos ainda o problema da energia. Para sair do sistema solar e alcançar outra estrela, uma nave precisaria de uma quantidade de energia simplesmente absurda. As missões atuais dependem principalmente de duas fontes de energia, solar e nuclear, mas ambas têm limitações severas quando falamos de viagens interestelares. A energia solar, que tem sido uma fonte eficaz para missões dentro do nosso sistema, se torna inútil à medida que nos afastamos do Sol. Isso acontece porque a intensidade da luz solar diminui rapidamente com a distância. A cerca de 30 unidades astronômicas do Sol, na região onde está localizado Netuno, a quantidade de luz solar disponível já é apenas uma fração ínfima da que recebemos na Terra.
Isso quer dizer que as naves que viajam além dessa região não conseguem mais depender de painéis solares para alimentar seus sistemas, tornando essa fonte de energia inviável para missões de longa duração e longas distâncias. A energia nuclear, por outro lado, é mais promissora. Usamos geradores termoelétricos de radioisótopos RTGs em missões de longo prazo. As sondas Voyager e New Horizons são alimentadas por geradores como estes. Eles convertem o calor gerado pela decomposição radioativa em eletricidade. Embora sejam capazes de operar por décadas, sua produção de energia é limitada e não é suficiente para alimentar tecnologias de propulsão avançadas necessárias para viagens interestelares. Mesmo que superássemos os desafios tecnológicos de propulsão e energia, ainda restaria um problema crucial: a sobrevivência humana em uma jornada interestelar. Viagens prolongadas no espaço impõem desafios biológicos e psicológicos sérios, que precisamos resolver antes de sequer pensar em enviar seres humanos para além do sistema solar. Primeiro, existe a questão da radiação espacial. Fora da proteção do campo magnético da Terra, os astronautas são expostos a altos níveis de radiação cósmica e solar. Durante uma missão de longa duração, essa radiação causaria sérios danos ao corpo humano, incluindo aumento do risco de câncer, danos ao sistema nervoso e problemas cardiovasculares. Embora tenhamos algumas soluções para mitigar essa exposição, como escudos de proteção mais espessos ou o uso de água e materiais compostos para absorver radiação, essas medidas ainda não são suficientes para proteger os tripulantes de uma viagem que pode durar décadas ou séculos. Além dos riscos físicos, há os desafios psicológicos. As missões espaciais atuais, mesmo as de curta duração, já mostram como o isolamento e o confinamento podem impactar a saúde mental dos astronautas. Agora, imagine uma tripulação passando décadas dentro de uma nave sem contato direto com a Terra. O tédio, a solidão e a falta de estímulos naturais poderiam levar a problemas psicológicos sérios, como depressão, ansiedade e até transtornos mentais mais graves. Simulações de longos períodos de isolamento, como o projeto Mars 500, já mostraram que esses efeitos podem ser devastadores, sem mencionar o problema da comunicação com a Terra. Nas missões dentro do Sistema Solar, como as de Marte, o atraso na comunicação pode variar de alguns minutos a quase meia hora, dependendo da posição dos planetas. Com as sondas Voyager, o atraso é de mais de 17 horas. Imagine uma missão em Próxima Centauri, que é a estrela mais próxima do Sol, 4 anos para uma mensagem chegar e outros 4 para receber a resposta. Por fim, há o desafio de manter o corpo humano em forma. A microgravidade afeta os músculos e os ossos, levando à perda de massa muscular e densidade óssea. Em missões de longa duração, os astronautas já precisam seguir rotinas de exercícios rigorosas para evitar atrofia muscular, mas a duração extrema de uma missão interestelar faria esse problema ser exacerbado. Agora, este pode ser o maior e mais terrível fator que impede de nos aventurarmos pelo cosmos afora, principalmente porque esta é uma questão insuperável: o tempo. E não apenas o tempo propriamente dito, mas também a dilatação do tempo. Mas vamos por partes aqui. Sabemos que viagens interestelares podem durar séculos. Esse fator torna inviável a exploração interestelar dentro de uma única geração humana, levando os cientistas a considerar soluções que desafiam nossa compreensão atual de tempo e sobrevivência. Uma das hipóteses já levantadas é a ideia de naves geracionais. Essas naves seriam autossustentáveis e projetadas para abrigar várias gerações de humanos. A tripulação original embarcaria sabendo que seus descendentes, muitas gerações depois, é que chegariam ao destino final. Isso traz desafios logísticos e éticos consideráveis. Como garantir que os sistemas da nave continuem funcionando por milênios? E como preparar futuras gerações para continuar a missão, sem esquecer seu propósito original? E o pior de tudo, a primeira geração de exploradores espaciais seria de voluntários, mas as gerações seguintes não. Eles já nasceriam no espaço, sendo obrigados a viver para cumprir uma missão ao qual não foram questionados se estariam dispostos a fazer. Vou deixar o debate ético sobre este problema para um outro vídeo. Outra solução teórica seria a hibernação ou criogenia. Nesse cenário, os tripulantes seriam colocados em um estado de sono profundo, reduzindo suas funções biológicas ao mínimo.
Eles acordariam apenas ao final da jornada, centenas ou milhares de anos depois. Embora a ideia pareça interessante, ela está mais para o campo da ficção científica. Não existe nenhuma forma segura de hibernar seres humanos por longos períodos de tempo sem causar danos irreversíveis aos seus corpos. Não estamos nem perto de desenvolver tal tecnologia, e sequer sabemos se isso pode ser mesmo possível. E não vamos nem entrar no assunto de buracos de minhoca, dobra espacial ou manipulação do espaço-tempo. Essas são ideias que permanecem apenas no campo da física teórica, puramente especulativa e sem qualquer evidência prática de que sejam possíveis ou viáveis. Agora, a dilatação do tempo. Simplificando, este é um fenômeno descrito na teoria da relatividade de Einstein, que demonstra como o tempo pode passar de forma diferente para observadores em situações distintas, dependendo da sua velocidade relativa ou da intensidade do campo gravitacional onde se encontram. Funciona assim. Se você estiver viajando muito rápido, como em velocidades próximas à da luz, o tempo passa mais devagar para você do que para alguém que ficou parado. Ou seja, você sente como se o tempo estivesse esticado. Por exemplo, numa viagem super rápida pelo espaço, podem parecer só alguns anos para quem está na nave, mas na Terra já passaram décadas ou até séculos. Se você estiver perto de algo com muita gravidade, como um buraco negro, o tempo também passa mais devagar. A gravidade, de alguma forma, distorce o tempo. Lembra do filme Interestelar? Em um planeta perto do buraco negro, 1 hora equivalia a vários anos na Terra. Isso é dilatação do tempo por gravidade. Dito isso, considerando que de alguma forma a humanidade descubra como viajar a velocidades muito próximas à da luz, a tripulação que embarcasse nesta viagem saberia que seria um destino sem volta e nunca mais veria ou teria contato com familiares, amigos ou entes queridos, a menos que estes também estivessem embarcados na mesma nave. No entanto, os laços com a Terra, nosso mundo natal, seriam cortados para sempre. Isso também impede a existência de instituições interestelares, como a Federação Unida dos Planetas, entidade ficcional do universo de Star Trek, que se baseiam apenas em trocas comerciais e culturais entre diferentes raças e que pressupõem um nível homogêneo de progresso tecnológico e social. Homogeneidade que não é compatível com o tempo necessário para a viagem interestelar assim concebida. Na verdade, o que poderia levar uma empresa comercial do futuro a enviar seus bens para o outro lado da galáxia, sabendo que nunca verá ou se comunicará com a nave espacial a qual confiou sua carga? Toda nave espacial que se aventurar no reino da relatividade de Einstein se tornará, na prática, um mundo em si mesmo, sem uma pátria e sem um passado. Qual seria o sentido disso? Diante de todos os obstáculos, fica claro que, embora o sonho de sair do sistema solar seja inspirador, ele está, com as tecnologias atuais, muito além do nosso alcance. Ainda estamos em um estágio muito inicial na exploração espacial, e as viagens interestelares provavelmente ficarão apenas no reino da ficção científica. Talvez devêssemos nos conformar em explorar os limites da nossa própria vizinhança cósmica. Não se engane, o sistema solar é imenso e poderia levar todo o tempo de vida que resta da civilização humana para explorá-lo por completo. No fim, a terrível dúvida levantada pelo paradoxo de Fermi, de que, se o universo é tão vasto e cheio de vida, onde estão todos os alienígenas, pode ter uma resposta muito simples. A resposta que temos com base em nossa própria perspectiva é que o universo como o conhecemos existe há cerca de 13 bilhões de anos. E de acordo com o que aconteceu com nossa espécie, são necessários 5 bilhões para que um planeta de uma estrela do tipo solar gere vida inteligente. Isso quer dizer que milhões de civilizações evoluíram antes da nossa e tiveram eras inteiras para desenvolver tecnologia que pudesse levá-las a viagens espaciais. A ausência delas é a demonstração de que se mover entre estrelas na velocidade da luz é um feito além das possibilidades de qualquer civilização. Ou seja, se elas não estão aqui, não significa que alienígenas não existam, mas simplesmente que a física não fornece soluções capazes de cancelar distâncias, nem motores de dobra, nem buracos de minhocas. Absolutamente nada pode vencer as imensuráveis distâncias do universo. Somos então forçados, assim como todos os outros habitantes da galáxia,
a ficarmos confinados para sempre no jardim perto de casa e nos contentar em explorar os limites deste jardim sem nunca nos afastarmos totalmente de nosso lar. Mas e aí, o que você acha? O universo realmente não permite que o exploremos da forma que idealizamos nos filmes? Ou existe algum aspecto da física que ainda não compreendemos? E se o fizermos, desbloquearemos todo o nosso potencial exploratório? Vamos discutir sobre isso aqui embaixo nos comentários, e se gostou deste vídeo, curta e comente, e não se esqueça de se inscrever. Muito obrigado e até a próxima!